Olá, bem-vindo à China. Meu nome é Daniel e eu moro aqui faz 10 anos. Hoje eu queria falar um pouco sobre algo que parece meio discrepante, que nos vídeos que eu falo como eu gosto de morar na China, eu mostro os aspectos bons, tudo que eu acho que é bonito, organizado, que funciona, a tecnologia, as pessoas. E principalmente aqui onde eu moro, que é uma cidade muito hospitaleira, as pessoas são muito queridas aqui, as notícias que o brasileiro tem, que o Ocidente tem da China, são diferentes daquilo que eu falo, né? A minha família, eles perguntam, meus familiares, eles perguntam, é assim realmente na China? E não é. Né? Se foi há muito tempo também. Por exemplo, o salário dos chineses. Muitas pessoas ainda têm a impressão que os chineses ganham $1 por dia, ou algo do tipo, porque tem uma vaga lembrança de que isso foi difundido em algum momento, essa notícia, e é isso que eles lembram, que a China tem um salário muito baixo. Só que essa é uma notícia muito antiga, de 30, 40 anos atrás. Os chineses hoje, por exemplo, já ganham mais que o brasileiro. Fora que o poder de compra é muito maior, porque as coisas são muito baratas aqui. E tudo tu acha com facilidade. E por que isso acontece? Eu acho que é porque notícia boa não é divulgada, não se difunde. E porque notícias ruins é que dão cliques, as pessoas querem ver o caos, querem ver a barbárie. Então, quando alguma coisa é difundida com um viés negativo, é essa notícia que vai prevalecer. Então, notícias boas, mesmo que depois, vamos dizer, apareceu uma notícia ruim, e então, logo depois é desmentida com a notícia boa, falando sobre a mesma notícia, mas mostrando a notícia boa. Ninguém vai ver. A pessoa vai lembrar da notícia ruim. Elas vão clicar na notícia ruim. Como, por exemplo, essa do salário. Né? As pessoas têm uma ideia errada, muito errada, na verdade, de como é a China, porque é uma notícia que se difundiu há muito tempo atrás, que os chineses ganham pouco. Hoje eles já possuem direitos trabalhistas, o salário é alto, o poder de compra é muito mais alto que o do brasileiro. E outro aspecto também que eu acho que pega muito nisso, né, que as pessoas têm uma impressão errada da China, é o idioma. Porque quando a notícia sai em inglês, as pessoas vão logo traduzir. Existem muitos falantes de inglês. Mas falantes de chinês são poucos. Mesmo que exista tradutores, mesmo que existam formas de poder ler a notícia, ainda é mais complicado. E por causa disso, a notícia que é vinculada é com o viés do Ocidente, não com o viés da China. Então, mesmo que a China explique alguma coisa, as pessoas podem distorcer. Como aconteceu um tempo atrás. Estava tendo uma disputa referente a um território que era uma plantação. Plantação não, uma vegetação natural. E era perguntado por que a China não fazia nada, né? Por que não deixava a área ser plantada, por que iria diminuir os preços da comida. Né? E já estava no plano da China. Olha, e aí que eu não sei como é que funciona. As pessoas já fazem a notícia para depois poder botar a contra-notícia, porque já estava no plano da China fazer aquela área, tirar a vegetação natural e fazer campos de plantio. E foi o que aconteceu. E a notícia continua sendo ruim. A China desmata vegetação natural, né, para plantações. E é por isso que eu acho que a China também se importa muito pouco com as notícias do exterior. Não que não se importe. Eles tentam desmentir muita coisa.
Mas eles dão o parecer deles e não ficam batendo na mesma tecla porque já perceberam que não adianta. Não importa para que lado eles tomem numa decisão, vai ser visto de forma ruim. Não pelo Ocidente em geral, não pelos brasileiros. Os brasileiros não poderiam se importar menos, assim. Mas acaba pegando as notícias ruins. Elas são difundidas. E uma coisa que pega muito aqui no canal, que é uma notícia também que as pessoas têm a impressão errada, é referente a como é que tu está postando no YouTube se o YouTube é proibido na China. E o YouTube não é proibido na China. O YouTube é bloqueado na China. E tem uma diferença crucial nisso, que é que as empresas podem funcionar na China se seguirem a legislação local. Elas podem voltar assim que voltar a seguir a legislação da China. Tanto que a gente vê isso, que o Google não funciona na China, mas a Microsoft funciona. O Bing funciona, o Hotmail funciona, serviços da Microsoft funcionam, porque eles seguiram a legislação local. Então, qual é a diferença de proibição do bloqueio? É que o bloqueio pode voltar a funcionar, as empresas podem voltar a funcionar na China logo em seguida. E elas não têm a ver com o cidadão. Enquanto que a proibição teria a ver com o cidadão, que o cidadão não pode acessar tal coisa, o bloqueio é para as empresas. O cidadão não tem o que falar nisso. São as empresas que estariam errando, né, referente à regulação da China. Então, o que o cidadão pode fazer é esperar. Ou que a regulação caia, ou que as empresas cumpram. Mas não tem multa, pena para acessar o YouTube. O que não tem é o acesso direto. O máximo que pode acontecer, e eu digo o máximo, porque se tivesse acontecido algo do tipo, como a gente falou no começo do vídeo, já que a imagem que o Ocidente quer passar da China é uma coisa negativa para ter cliques, então o máximo que poderia acontecer é a China falar para as pessoas: não faça isso. E como é que eu sei que isso não acontece na China, né? Como é que eu sei que isso não deu problema para ninguém na China? Porque se tivesse dado, a notícia é uma notícia negativa, e notícias negativas dão clique, a notícia seria se espalhada pelo mundo todo, e até hoje estariam falando sobre isso. Como a gente já conversou no começo do vídeo. Então, notícias negativas, elas se espalham muito rápido, porque dão clique, dão engajamento. Então a pessoa pode até mentir ali. Como, por exemplo, que a China proibiu o YouTube, que não é uma questão, ela bloqueou a empresa, até que a empresa siga a regulamentação. Mas o que vende é que a China proibiu. Outra coisa também, que acaba indo muito para o Ocidente, e que não pega tanto aqui na China, é referente a... E também com o tempo, com a luta contra o comunismo do Ocidente, foram geradas muitas notícias negativas. E são notícias que, mesmo depois desmentindo, ou o problema que aconteceu sendo sanado, resolvido, ou até melhorado a questão, isso não é divulgado, não é difundido, porque notícias ruins dão cliques. Então teve todo um ódio referente ao comunismo durante um tempo. Não estou tirando o juízo de valor, dizendo se é bom, se é ruim, mas o ódio existiu. E com isso foram geradas muitas notícias, algumas simplesmente erradas, outras sensacionalistas. E com isso essas notícias perduram no imaginário. Hoje a China já melhorou bastante
E eu digo melhorou porque a cada 5 anos a China se revoluciona. A ideia de Pix, eu vou falar em outro momento, mas o Pix, quando eu vim para a China já existia, e já existia há alguns anos já. Então, há mais de 10 anos já existia a ideia de Pix na China. Quando eu vim para cá já se usava muito pouco cédulas de dinheiro, quase nada. Né? Era tudo pelo WeChat, ou o Alipay, que é a forma que eles usam o Pix aqui. E essas notícias não são difundidas. Essas notícias não são difundidas no mundo. As pessoas não sabem disso. O que eu quero mostrar? Que as coisas na China estão crescendo. Quando eu vim para cá, havia muito pouco leite. Marca de leite, queijo, carne, tudo que é de vaca, tinha pouco. Tinha, mas era caro. Ou poucas marcas. Então, 1 litro de leite, R$30. Mas isso foi há 10 anos atrás. Agora, o litro de leite está quase o mesmo preço no Brasil, acho eu. E possuem já umas 30, 40 marcas de leite. Muitas importadas, muitas feitas aqui. Então, quem pegou a China 10 anos atrás e quem pegou a China 5 anos atrás, pegou 2 Chinas diferentes. Né? Já mudou bastante. Carne também. Carne de vaca era difícil. Hoje em dia já possui bastante, chegando a preços equivalentes ou até melhores que no Brasil. Queijo também, muito queijo. A maior variedade possível. Várias marcas. E quem pegou a China há 10 anos não viu isso. Mas quem pegou a China nos últimos 5 anos está pegando tudo isso. Só que a notícia que vai para o Brasil, notícia que é difundida, que é divulgada, são as notícias ruins. Que às vezes é por mal, às vezes as pessoas divulgam por mal, porque querem falar mal da China, e às vezes é pelo sistema de como funciona. Que as pessoas clicam e visualizam notícias ruins. E depois, quando é desmentida, se é desmentido, a notícia é ruim, as pessoas não vão ver. Por isso que fica na ideia que a China é ruim, ou que a China poderia ter alguns aspectos ruins, ou que a China fez tal coisa ruim. Quando, na verdade, é só o interesse do público de querer ver coisas ruins e não dar bola para a explicação. Ou se aquilo foi resolvido. Que tem isso também. Pode ser que tal problema já tenha sido resolvido, só que fica no imaginário que aquele problema persiste. Como, por exemplo, o salário a $1. Então, o objetivo do canal é mostrar... Eu comecei para querer mostrar para minha família como são as coisas aqui na China. Porque eles me perguntam muito, mas eu nunca peguei uma câmera para mostrar. Eu falo só. E agora não, eu vou começar a mostrar. E aquilo, eu estou mostrando dentro da minha cidade, né? Eu sei que a China é muito unificada e separada ao mesmo tempo. Não sei como explicar isso, mas é que possuem regiões metropolitanas muito diferentes, por exemplo, da cidade onde eu moro. A cidade onde eu moro é categoria 3. E a China divide as cidades em categorias. Então, Pequim e Xangai, categoria 1, tem mais de 30 milhões de habitantes, ou algo do tipo. Depois, categoria 2, são outros polos industriais. Essa cidade aqui é categoria 3. Então, numa cidade de categoria 3, eu gosto muito. Muito feliz aqui. Tudo que eu estou mostrando. Então, eu falo e vou mostrando. Vocês tirem as próprias conclusões também. Mas está sempre quase que limpo, mesmo que tenha folhas no chão. As coisas estão desgastadas, né? Se tiver alguma coisa desgastada, faz parte do tempo, faz parte do uso. Uma quadra de basquete. Fora isso, segurança é excelente. O salário já é maior que o do brasileiro.
o poder de compra é muito maior do que o do brasileiro. E a vida é boa, né? E é muito provável a notícia ruim que está chegando aí é só porque o jornal quer receber um clique teu. Então, cuidado com isso. E eu acho que eu já expliquei bastante. Então, muito obrigado por assistir e tenha um bom dia. Até mais.